Bom, vamos mergulhar direto nessa análise de hoje e decodificar um fenômeno psicológico que, olha, é super comum, mas faz muita mente brilhante sentir uma culpa que não faz o menor sentido. Sabe aquela pessoa que se joga de cabeça num interesse novo, com uma paixão absurda e de repente, puf, para, fim da linha. O que muita gente acha que é só falta de foco ou indecisão, na verdade, esconde um mecanismo cerebral simplesmente fascinante que a gente vai explorar agora. A sociedade de hoje é bem rápida e implacável em julgar os outros, né? Imaginemos a seguinte cena que os nossos dados descrevem perfeitamente. A pessoa estuda absolutamente tudo sobre um assunto novo. Compra os melhores equipamentos, devora dezenas de tutoriais madrugada fora. É uma obsessão total, intensa, que dura, sei lá, umas 2 semanas. E aí, do nada, aquele interesse profundo simplesmente evapora. Desaparece. É muito comum que as pessoas em volta olhem para isso e já comecem com os comentários negativos, taxando quem faz isso de inconstante ou dizendo que desiste fácil demais das coisas. E o resultado físico dessa perda de interesse repentina, bom, é inegável. Fica ali, visível. O quarto, a garagem ou aquele cantinho do escritório acabam virando o que as pessoas chamam de um verdadeiro cemitério de hobbies. A gente vê aquelas evidências clássicas. É o violão caríssimo acumulando poeira no canto da sala, materiais de pintura intocados na gaveta ou aquelas pilhas de livros incríveis que foram lidos só até a metade. É exatamente essa prova física que leva o senso comum a rotular esses indivíduos como volúveis ou indisciplinados. Mas olha só que reviravolta. A ciência mostra uma realidade completamente diferente. A neurociência e a psicologia trazem uma revelação que é literalmente libertadora. Esse comportamento não é de forma alguma um sinal de fraqueza, não é falta de disciplina nem defeito de caráter, muito pelo contrário. O que a sociedade enxerga de um jeito totalmente errado como uma simples desistência é, na verdade, uma das marcas mais claras de uma inteligência elevada. É o sinal de uma mente com uma capacidade altíssima de processamento. Vamos entender a mecânica disso. Acontece que a nossa biologia processa o sistema de recompensas de um jeito muito específico. Mentes altamente inteligentes frequentemente mergulham num assunto com um foco quase obsessivo, porque o sistema de curiosidade delas é fortíssimo. O cérebro recebe picos absurdos de dopamina, aquele nosso famoso neurotransmissor ligado ao prazer, e isso não vem de atingir a maestria ou de virar um profissional gabaritado na área. O grande pico de prazer está todinho concentrado no ato de aprender, naquela fase mágica da descoberta inicial. O cérebro está sendo literalmente inundado de dopamina pelo simples fato de desvendar o desconhecido. E como isso funciona na prática ao longo do tempo? É um ciclo contínuo. A jornada psicológica trata cada hobby novo como se fosse um quebra-cabeça gigante. Começa lá no passo 1, com aquela descoberta intensa. Isso é seguido logo pelo passo 2, um pico enorme de dopamina enquanto a mente está fervendo para resolver os problemas daquele mundo novo. Mas a grande sacada está no passo 3. Assim que a curva de aprendizado inicial é superada e o padrão principal é decodificado, o mistério acaba. O nível de novidade despenca, e isso joga a gente direto para o passo 4. O momento em que a mente, por puro instinto, exige um desafio novo para conseguir se manter estimulada. Então, vamos para a parte 1. O instinto de decodificação, indo além da necessidade de maestria. O raciocínio aqui é o seguinte: para essas mentes que operam numa frequência mais acelerada, o verdadeiro valor de qualquer atividade nunca está no resultado final. É tudo sobre o processo investigativo. É provar para si mesmo que a mente consegue entender as regras do jogo. Assim que a pessoa entende a teoria por trás de uma partitura musical, ou o básico para mexer num software de edição, o cérebro manda um sinal claríssimo: missão cumprida. O sistema foi decodificado. A partir desse momento exato, a mente sente que já se formou naquela experiência e, faminta, começa a buscar o próximo estímulo. E o ponto crucial para a gente entender esse fenômeno é ver o choque entre como o mundo funciona e a natureza dessas mentes. A sociedade moderna glorifica o especialista. O modelo idealizado é aquela pessoa que escolhe uma coisinha só, entra numa caixa limitadora e repete aquilo para sempre. Mas o cérebro do generalista, frequentemente chamado de polímata, não se encaixa nesse molde de jeito nenhum. Ficar preso numa atividade só causaria um tédio literalmente insuportável no sistema nervoso dessas pessoas. Elas precisam, de forma orgânica, de uma diversidade extrema de estímulos. E quer saber? A história ilustra isso perfeitamente. Os maiores gênios da humanidade sempre se recusaram a ser colocados numa caixinha só. Pensa no Leonardo da Vinci. Ele não era só um pintor. Ele operava no mais alto nível como inventor, engenheiro, estudava a anatomia do corpo humano em detalhes e ainda era arquiteto. Mentes brilhantes operam em múltiplos campos e simplesmente não suportam limitar o próprio potencial a uma única especialidade. A genialidade exige pluralidade.
O que nos leva à parte 2, a vantagem da complexidade cognitiva. Porque nenhum hobby é de fato desperdiçado. Existe um mito enorme por aí de que ficar pulando de um interesse para o outro é o mesmo que jogar tempo, energia e dinheiro no lixo. Mas a verdade é outra. Todas essas habilidades diversas que parecem abandonadas pelo caminho estão, na verdade, construindo uma base de dados mental riquíssima. Esse conhecimento prévio não some. Ele fica ali, armazenado silenciosamente, criando o que a ciência chama de complexidade cognitiva. Lá na frente, diante de um problema gigante, esse cérebro treinado consegue cruzar essas informações dispersas para achar soluções incríveis, misturando ideias de áreas que não parecem ter nada a ver. É uma habilidade inestimável que os especialistas tradicionais isolados na própria bolha raramente conseguem replicar. Então a gente precisa urgente de uma mudança de perspectiva. Menos peso, mais leveza. É hora de parar de olhar para os equipamentos encostados no canto da casa com vergonha. Aquele espaço nunca foi um cemitério de hobbies. Ele merece ser celebrado como um autêntico laboratório de curiosidade. É a prova física e tangível de uma mente superativa, que está sempre trabalhando e testando os limites do mundo ao seu redor. É fundamental validar esse impulso natural que a gente tem. Tem uma fome insaciável por conhecimento e não ter medo do desconhecido? Olha, isso não é falha de caráter, muito menos instabilidade. É um talento raro. Essa estrutura neural complexa precisa dessa alimentação constante de informações novas. Precisa desvendar novos sistemas para continuar viva, curiosa e operando no seu auge de criatividade. E é assim que a gente chega à nossa reflexão final. Entender a ciência por trás de tudo isso liberta a gente do peso do julgamento dos outros. Se existe esse impulso vibrante, essa vontade de desbravar o novo, isso tem que ser cultivado, não escondido. A verdadeira questão não é o porquê de um interesse ter ficado pelo caminho, mas sim qual vai ser a próxima grande obsessão intelectual. Qual vai ser o próximo grande mistério que essa mente incrível vai decodificar.